Imagine ser tão perfeita que o próprio mundo começa a ruir por não conseguir te acompanhar. Ser tão inteligente, tão precisa, tão fria, que até os deuses parecem conspirar para te enlouquecer. Azula não é apenas uma vilã. Ela é o retrato da perfeição quebrada. A prova viva de que às vezes o preço da genialidade é a insanidade. Em Avatar, a lenda de Aang, Azula é o ápice do poder, do controle e da disciplina. Ela domina o fogo azul, o fogo mais quente, mais puro, mais mortal. Mas o que poucos percebem é que sua história não é sobre poder, e sim sobre pressão. A pressão de viver num sistema que exige perfeição absoluta. Um sistema que valoriza o resultado, mas destrói a alma. Desde criança, Azula foi moldada para ser uma arma. Enquanto Zuko buscava aceitação, ela buscava excelência. O pai Ozai não via nela uma filha, via uma extensão do próprio ego. E como toda ferramenta de poder, Azula foi forjada no fogo da comparação. Ela aprendeu que sentir era fraqueza, que errar era humilhação e que amar era perda de tempo. Azula foi ensinada a dominar os outros antes que pudesse dominar a si mesma. E o resultado? Um prodígio sem identidade, uma rainha sem trono interno. Mas essa história não é só dela, porque todos nós, em algum momento, fomos empurrados a ser perfeitos, a estudar mais, produzir mais, vencer mais, mesmo que isso custe nossa sanidade. Azula é o símbolo da geração que foi ensinada a confundir valor com desempenho. Ela representa a pessoa que vence, mas não dorme, que sorri, mas sente o caos crescendo por dentro. E quanto mais ela vence, mais o vazio grita. Quando olhamos Azula no auge do Império do Fogo, ela parece invencível, estratégica, manipuladora, sem medo. Mas existe uma diferença entre força e rigidez. E o Império da Azula, assim como a mente dela era rígido demais para se curvar, e por isso, um dia, ele quebrou. O momento em que Mai e Ty Lee a traem é simbólico. Não é só uma traição de amizade, é o colapso da sua ilusão de controle. Pela primeira vez, o mundo não obedeceu às suas regras. E quando isso aconteceu, a perfeição virou paranoia, o controle virou desespero, e a genialidade virou loucura. Mas aqui está a reflexão. Azula não enlouqueceu porque era fraca. Ela enlouqueceu porque o sistema que criou ela era doente. Um sistema que destrói empatia, pune vulnerabilidade e recompensa o medo. E agora pensa comigo. Quantas empresas, governos ou até famílias não funcionam assim? Ambientes onde você precisa fingir que está bem, o tempo todo. Onde o erro é um pecado e o sucesso é o único jeito de ser amado. Azula é a vítima de um império que destruiu até quem parecia invencível. Hoje, vivemos em uma nova nação do fogo digital. Não há chamas azuis, mas há filtros, metas, likes e métricas. A lógica é a mesma. Você só vale se for impecável. Se for produtivo, bonito, forte, certo o tempo todo. Vivemos cercados por Azulas modernas, pessoas que parecem perfeitas nas redes, mas estão desmoronando por dentro. E o mais irônico, quanto mais perseguimos a imagem da perfeição, mais longe ficamos da paz. Azula nunca foi má porque queria. Ela foi má porque aprendeu que ser humano era inaceitável. E é exatamente isso que a nossa sociedade ensina hoje. Não mostre fraqueza, não demonstre falhas, sorria mesmo sangrando. Mite desmeia. Mas calma, essa não é uma história de tragédia. É uma lição sobre o que acontece quando você tenta viver apenas para atender expectativas externas. Quer escapar do ciclo de Azula? Segue esse passo a passo e ele serve para qualquer um que esteja preso no império da perfeição. 1. Encare o erro como parte da evolução. Não existe poder sem falha. O fogo azul dela só existe porque ela ousou queimar mais alto que os outros. Mas o equilíbrio nasce quando você aprende a se perdoar. 2. Quebre o espelho da comparação. Azula sempre se comparou a Zuko, e Zuko só encontrou paz quando parou de tentar ser como ela. Você não precisa ser melhor que ninguém, só mais autêntico que ontem. 3. Aceite que vulnerabilidade é força. Quando você reconhece suas emoções, você se reconcilia com o que te torna humano. A empatia é o fogo que não destrói ou que aquece. 4. Redefina sucesso. Azula perdeu tudo tentando dominar o mundo, mas o verdadeiro domínio é interno. Não é sobre ter poder, é sobre ter paz. 5. Rebele-se contra o sistema que quer te moldar. Ser inconformado não é ser rebelde, é ser consciente. A perfeição é uma prisão. A autenticidade é liberdade. E aqui está o ponto mais filosófico. Azula é o espelho de toda mente genial que enlouquece tentando viver num mundo que não tolera a humanidade. Mas talvez o verdadeiro despertar espiritual seja aceitar o caos e aprender a dançar com ele. No final das contas, Azula não foi derrotada por Aang nem por Zuko.
Ela foi derrotada pelo Império dentro da própria mente. E talvez seja isso que o criador de Avatar quis te mostrar, que o fogo mais quente pode iluminar ou consumir. A diferença está em quem o controla.